Muito bom, estamos de volta aqui ao vivo, ao som da banda Orquestra Multiplayer. Gente, trazendo aquele som familiar dos games para o programa de hoje. Por aqui o bate-papo é sobre o mercado de trabalho em games. Tendências, possibilidade de atuação, o trabalho, cursos. Por que esse mercado vem crescendo tanto? Quais as grandes apostas nesse setor? Tem dúvidas? Quer participar aqui com a gente? Então ainda está em tempo. Mande seu recado pra gente pelo Twitter, Instagram e Snapchat ou então WhatsApp. O telefone está aqui do meu lado esperando a sua mensagem. Então anote nosso número, é o 996428473. Seguindo aqui, o professor bem explicou pra gente, terminamos o bloco falando, né, sobre o processo que envolve a criação de um jogo, desde o que a gente conhece como roteiro, né, até a execução. E isso aí temos várias possibilidades de atuação desse profissional. E a questão do custo, né, gente? Temos aí um custo que envolve esse jogo. E muitas vezes a gente tem esses jogos disponíveis nessas diversas plataformas que falamos principalmente com essa ascensão aí de celulares, smartphones, enfim. Para onde são repassados esses custos, né? Já que esses muitas vezes são disponibilizados gratuitamente, esses games? Muitas empresas trabalham, depende do mercado que você estiver atuando. Se você estiver fazendo um jogo para celular, mobile, normalmente as empresas focam num público mais casual, que é um tipo de jogador que ele não tem aquele perfil de sentar na frente do computador e ficar jogando. Esse público, normalmente, ele não tem costume de pagar pelo produto, por isso que você trabalha com um produto gratuito. Nesse caso, utiliza-se outras formas de monetização, como publicidade dentro do jogo, venda de itens dentro do jogo. Então, se trabalha a monetização de uma outra forma. A grande dificuldade do mercado mobile é a questão de entrar num mercado que hoje é muito inchado. Então, você precisa de ter uma força de marketing muito forte, e isso é um custo elevado, além do custo do desenvolvimento, né? Como o professor mostrou, assim, são várias etapas. A gente tem momentos por exemplo, que o roteiro, no meio do desenvolvimento, você tem que alterar o roteiro porque não ficou legal. Você começa a fazer algum teste de mecânica e você vê que o trem não funciona. Você tem que refazer alguma coisa no roteiro. Então, o processo se torna longo, envolve vários profissionais, tem programador, tem artista, tem designer, tem game designer, tem músico, tem o pessoal do marketing. Então, daí dá para se ter uma noção... É uma equipe extensa, dá né? para se ter uma noção que é um custo elevado para se fazer um projeto de jogos. Legal. Bom, o Brenner está um pouco aí nessa área de programação, né, Brenner? Assim, por que você foi chegando até a programação? O que, né, nessas etapas todas que a gente falou aqui, por que a programação foi o que te mais seduziu, assim? Primeiramente, eu escolhi o curso de Cinema de Animação justamente porque ele mostrava um pouco de cada área da área de jogos, né? Um pouco de animação, um pouco de desenho, um pouco de som e um pouco de programação, que eu acabei descobrindo que é um pouco mais minha área, porque eu sempre gostei de matemática. É uma área que exige muito raciocínio lógico para você poder escrever para o computador o que os objetos vão fazer, quais são os processos, as propriedades de cada objeto. Legal. Então,
É uma área que eu acho muito interessante. Augusto, por exemplo, né, ele foi para a área assim, de programação. Que tipo de investimento, né, que quem se interessa por games tem que fazer profissionalmente, né, além do curso? No caso, você faz jogos digitais na PUC Minas. Quais a preparação que você tem que ter? Olha, para jogos, toda a preparação é pouca, porque é muito amplo, né? Você vai trabalhar com diversos temas. Agora, se você for especificamente num ponto, por exemplo, a programação, igual a gente está falando dele, é importante que você tenha onde desenvolver isso. Então, vamos supor, um computador não precisa ser dos mais potentes, até porque você quer chegar nas mais diversas plataformas. Então, é bom que o seu computador não seja tão forte, seja um pouco mais modesto, você ter certeza que ele vai rodar ali o que você precisar, o código que você está escrevendo, não precisa rodar na NASA, por exemplo. Não é sempre no melhor equipamento, né? Mas sim para quem também tem um equipamento mais ou menos. Para a gente poder atingir a maior gama de público, né? Legal, muito bom. Bom, falamos aqui da música também, né? Deixa eu ouvir o pessoal ali, tá quietinho, vocês estão fazendo vários arranjos, né, Tanaka? Vários arranjos aí que vocês mostraram pra gente. Quando que vocês resolveram até investir um pouquinho, né, nesse campo aí de games, da música que envolve games? A orquestra ela surgiu em 2014 com alunos da Federal. Eu fui, inclusive, chamado depois do projeto. O Alexander e a Vivian estão no projeto desde o início. E é o pessoal que gosta de música de jogos e que a gente sentia falta de ter alguém trabalhando com isso por aqui. Existem orquestras lá fora que tocam esse tipo de trilha, mas a gente sente falta de ter tanto pessoal tocando a trilha aqui como o pessoal que desenvolve trilha nacional. Às vezes o pessoal tem que buscar outros lugares atrás de trilha porque não sabe que aqui tem gente interessada em trabalhar. Legal. E porque o pessoal também não tem se manifestado tanto. Então, a gente está buscando isso. Abrir mais a trilha dos jogos, tipo, sendo tocada em concerto e a possibilidade dessas trilhas serem gravadas aqui também, ao invés de ter que buscar outros lugares. Poxa, que legal. A gente sente uma identificação quando vocês estão tocando, assim, parece que a gente realmente está dentro do videogame, assim. E estou sentindo cada bloco a gente mudando de fase. Muito bom. O Renato, né, tinha comentado logo no inicinho do programa que curte um pouco, né, esses games mais antigos e tudo mais. A questão da tecnologia, né, gente, inserindo um pouco nesse universo que a gente está trazendo de games, principalmente, né, Augusto colocou aqui essa questão de uso de tecnologia para alguns games. Isso, querendo ou não, muitas vezes é criticado, né, e ao mesmo tempo entra como uma vantagem, assim. Que tipo de avaliação que você faz no sentido quando se tem muita tecnologia em um jogo, isso como algo benéfico ou algo ruim? Eu acho que é uma coisa boa para o mercado em si. Porque, por exemplo, agora tem Steam, tem muitas... Todo mundo pode lançar o seu jogo, pode veicular, né, ter a sua ideia e trazer ela para a realidade. Porque quando a gente era pequeno, a gente pensava assim, eu queria fazer tanto um jogo, mas você vê aquela telinha preta, cheia de numerozinhos... Aquelas coisas quadradinhas. Você não anima, não. Mas eu acho que é bom até certo ponto que eles não esqueçam o que é o bom do jogo mesmo, o que é o importante, que é o vital, que é a jogabilidade, qual que é a história do jogo, se é divertido e não... Porque a gente está vendo muito agora que o jogo está tentando se portar como um filme de cinema. Então, a história ela é toda baseada cinematograficamente, se é que essa palavra existe, porque eu não sei se existe, mas... Existe. Então, tudo bem. E aqui vale tudo também. Pois é, então tudo bem. Então, eu acho que é isso. Tem que se preocupar com a essência do jogo. Augusto, e você, assim, você é a favor, contra, ou fica em cima do muro quando envolve aí a tecnologia e a qualidade do jogo? A tecnologia, com certeza, vislumbra a gente, né? A gente só tem que tomar cuidado, enquanto desenvolvedor, de ver o que o jogador quer, além de oferecer só tecnologia, só bons gráficos, que é o que a tecnologia, o que puxa, né, a tecnologia, o gráfico. Ele precisa de mais conteúdo também. Então, é bom você se limitar um pouquinho a não oferecer só a tecnologia, oferecer também a parte poética do game. Muito bom. Renato colocou ali pra gente, logo no início até desse bloco, pontuou, né, uma questão que envolve algumas dificuldades, né, no sentido dos jogos. A gente pensar, já que temos essa infinidade de possibilidades, né, na indústria mesmo, podemos pensar que futuramente pode ser que essa área desenvolva uma crise de identidade, de criação. O que vocês acham, assim? A área de jogos, assim, eu entendo que em termos mundiais é difícil ter uma crise.
Porque o mercado consumidor ele não se baseia em preços que envolvem política, nada disso. Então, assim, em termos mundiais, eu não acredito numa crise, não. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem um mercado consumidor no Brasil que cresceu, isso é muito bom, mas a gente ainda tem esse mercado muito focado em produtos de fora. A maioria das vendas das empresas brasileiras são feitas... Quem consome mais os jogos brasileiros são os americanos do que os próprios brasileiros. Isso é uma coisa... Curioso, mas é o que acontece. Então, assim, eu não sei como se reverter. Eu acho que para a gente é bom, né? Eu acho que, no caso, o que pode reverter isso é a maturidade da indústria, da gente ter condição de fazer produtos com a qualidade que o mercado exige. Legal. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Nós estamos... eu acho que eu estou acompanhando a indústria há um bom tempo. Eu passei até por algumas coisas, assim, um período em que existiam muitos investidores no Brasil querendo investir em jogos, só que as indústrias não estavam maduras o suficiente, a maioria dos investimentos não deram retorno. Hoje a gente tem os investidores mais preocupados, meio em cima do muro, só que a gente já tem uma indústria que está caminhando para o amadurecimento. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente tem tudo para ter alguns produtos que vão explodir no mercado. Legal. Eu não sei se é errado fazer essa comparação, sem qualquer coisa me corrija, mas eu sinto, por exemplo, se a gente olhar o mercado de jogos de tabuleiro, por exemplo, que muita gente aqui no Brasil não conhece como que é o mercado lá fora. Uhum. Tem centenas... se não milhares de títulos de tabuleiro que as pessoas aqui no Brasil não são acostumadas. Então, acho que é um pouco parecido com essa cultura ainda um pouco fraca de apoiar os jogos. De não olhar para dentro, né? Assim, a produção e daqui. Não só isso, como também não pesquisar muito. Acho que falta um pouco, assim, a gente adentrar um pouco com a cultura de jogos e de tabuleiro também. Legal. Eu acho. Legal. Gente, nós vamos dar uma pausa e continuamos esse bate-papo daqui a pouquinho, pode ser? Te convido que você que está em casa, então participe com a gente, ainda está em tempo, gente. Nós só vamos dar uma pausa aqui, já já o Caleidoscópio está de volta. Até já!